Saudações do crente docente. Está no ar o CBcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Igor Jasmin e estamos estudando a revista A Supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus, da editora CPAD. E hoje teremos a aula da lição de número 1, que tem por título A Autoridade da Bíblia. Gostaria de pedir a você que nos acompanha neste momento que divulgue o trabalho realizado pelo crente docente. Para isso, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e acione o sininho para ficar por dentro das nossas novidades. Antes de iniciarmos a aula, quero aqui externalizar o meu agradecimento em primeiro lugar a Deus e estender esses agradecimentos a toda a coordenação do projeto Crente Docente. Vamos começar a aula. A autoridade da Bíblia. O texto áureo encontra-se em Salmos, capítulo de número 119 e verso de número 1. Diz assim: Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Uma verdade, a verdade prática, ou seja, aquilo que nós podemos entender como a verdade prática dessa lição, é que a Bíblia, a palavra de Deus, aquilo que nós consideramos como uma escritura sagrada, divinamente inspirada por Deus, escrita por homens que foram inspirados por Deus, ela é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. Ou seja, no tocante à nossa regra de fé e prática, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é a autoridade suprema, a autoridade última. Não existe uma autoridade maior que vai definir, que vai direcionar, dando discernimento e orientação para a nossa vida cristã como regra de fé e prática. O texto bíblico dessa lição encontra-se no capítulo 119 do livro de Salmos, entre os versos 1 ao 8. Vamos ler. Bem-aventurados os que trilham os caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos, para que diligentemente os observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Então essa é a leitura, é o texto base que o salmista ele escreveu e que nós estamos utilizando ao longo da nossa lição. A lição que tem como principal objetivo trazer aquilo que nós entendemos como a autoridade da Bíblia. Antes, é necessário também compreendermos que existe a autoridade da Bíblia e a autoridade na Bíblia, ou seja, a autoridade da palavra de Deus, que é irrefutável, inerrante, insubstituível. E existe a autoridade na palavra de Deus, que está relacionado com a pessoa que vai buscar conhecimento, com a pessoa que está buscando entender, estudar a palavra de Deus, conhecer aquilo que o autor escreveu de maneira mais contextualizada, compreendendo o contexto, a historicidade, a geografia, compreendendo para quem escreveu, de que forma foi escrito, como é que era a forma de pensar do escritor da época. Então, isso daí vai tornar a autoridade na Bíblia, que é totalmente diferente da autoridade da Bíblia, que é plena, que não tem qualquer tipo de controvérsia. Nós vamos ver isso ao longo dessa lição. Bom, a autoridade da Bíblia, ela é fundamentada em seu autor. E quem é o seu autor?
Podemos pensar que a Bíblia, ao longo dos seus 66 livros, escrita por aproximadamente 40 pessoas diferentes, podemos compreender que de repente ela tivesse vários autores, mas na verdade a Bíblia tem somente um autor, Deus. Os homens que escreveram foram inspirados por Deus. Portanto, a Bíblia, ela é a palavra de Deus escrita. Ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia, ela é propriamente dita a palavra de Deus escrita. Assim sendo, a autoridade dela depende total e exclusivamente do Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, do Onipotente, do Onipresente, do Onisciente, daquele que é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, o Deus Criador dos céus, terra e mar e tudo que neles há, e não dos homens. Desse modo, além da Bíblia, a Igreja não possui outra fonte infalível de autoridade. Nesta lição, nós veremos a origem da Bíblia, sua autenticidade e a mensagem revelada na palavra de Deus. Vamos começar com a origem da Bíblia e a revelação divina. Bom, a origem da Bíblia, nós podemos começar analisando a partir da perspectiva daquilo que Pedro enfatiza, daquilo que Pedro fala, que os escritos sagrados não têm sua origem nos homens, mas no próprio Deus. Isso está escrito na segunda carta de Pedro, no capítulo de número 1, nos versos 20 e 21. Paulo, que é outro personagem, outro escritor aí, ele vai estar corroborando, confirmando, ratificando, reforçando a ideia que a mensagem bíblica, ela veio do alto. Ela veio do alto, ela veio diretamente de Deus. Isso está lá em 2ª carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no verso 16. E também os apóstolos ensinam que a Bíblia foi escrita por homens. Exatamente, a Bíblia não foi escrita por anjos, por seres celestiais, por Deus. Não, a Bíblia ela foi escrita por homens. Porém, entretanto, todavia, sob a inspiração e supervisão divina, como nós podemos ver em 1 Coríntios, capítulo 2, versos 13 e 14, e em Apocalipse, capítulo 1, verso 1. Portanto, as Escrituras, elas são a revelação que Deus fez de si mesmo para os homens. Dessa maneira, por ter sua origem em Deus, a Bíblia ela é portadora de autoridade e, por isso, constitui-se em uma única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. A nossa declaração de fé professa que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Aquilo que eu já comentei, a Bíblia, como alguns costumam dizer, que a Bíblia contém a palavra de Deus, ou que partes da Bíblia representam a palavra de Deus. Não. A nossa declaração de fé, aquilo que nós cremos, naquilo que nós acreditamos, é que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela é propriamente inspirada por Deus. Ela tem uma única revelação divinamente escrita, ou seja, ela é a única revelação divinamente escrita, dada pelo Espírito Santo para a humanidade. Vamos falar agora um pouco sobre essa questão da revelação geral. Nós entendemos e compreendemos como revelação geral aquela em que Deus ele se fez conhecer em toda parte por meio da história, do universo e da natureza humana. Vamos ver cada um desses tópicos separadamente. Na história, ele se revela pela sua soberania. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Quando Moisés pergunta para ele qual o seu nome, quando o povo me perguntar, a quem eu vou dizer, estou indo em nome de quem? E ele revela, eu sou o que sou. Então, Deus controla o curso dos acontecimentos, remove e estabelece governos.
e nada acontece fora da sua vontade. Podemos ver isso em Daniel, capítulo 2, verso 21, capítulo 4, verso 25, e também na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, verso 22. Agora vamos ver no universo como um todo. Ele se manifesta, o Deus Todo-Poderoso, aquele que é onisciente, onipresente, ele se manifesta pelo seu poder nas coisas criadas, os céus, a terra, o mar e tudo quanto há neles, aquilo que nós falamos, aquilo que eu comentei no início. Se nós formos ler o capítulo de Gênesis, capítulo 1 de Gênesis, capítulo 1, 2, nós vamos ver a criação dos céus, da terra, da natureza, dos animais, da luz, né? Uma luz para dominar o dia, outra luz para dominar a noite. Enfim, nós vamos ver esses astros celestes, né? Essas estrelas sendo criadas por Deus, e também o homem sendo formado do pó da terra, e depois Deus soprou em suas narinas. Então nós podemos ver isso em Salmos, capítulo 19, versos 1 a 4, Atos, capítulo 14, versos 15 a 17, e Romanos, capítulo 1, carta aos Romanos, capítulo 1, verso 18 a 21. E agora vamos falar um pouquinho, de maneira mais específica, de uma criação, porque o ser humano ele foi criado um pouco diferente de toda a criação. Se formos olhar e analisar de uma maneira um pouco mais analítica, compreendemos que o ser humano ele não foi criado pela palavra. O ser humano foi modelado. Do pó da terra, Deus o modelou. Então, o ser humano foi criado à imagem e semelhança. O que Deus vai dizer em Gênesis, capítulo 1, versos 26 e 27. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Macho e fêmea os façamos. A natureza moral da humanidade, embora de maneira inadequada por causa do pecado, revela o caráter moral de Deus. Romanos, capítulo 2, versos 11 a 15, Efésios, capítulo 4, verso 24, e Colossenses, capítulo 3, no verso de número 10. Vamos compreender agora uma revelação. Vimos a revelação geral e agora a revelação especial. Se por um lado a revelação geral denuncia a culpa humana em rejeitar o conhecimento acerca de Deus, como nós vimos na carta aos Romanos, capítulo 1, do verso 18 a 21, a revelação especial oferece redenção para os perdidos pecadores, como nós podemos ver em Colossenses, capítulo 1, versos 9 a 14. Ela é o complemento da revelação que Deus fez de si mesmo na história, no universo e na humanidade. Romanos, capítulo 10, 11 a 17 e Hebreus, capítulo 1, versos 1 a 3. Então nós reconhecemos a revelação especial tanto no Verbo vivo, ou seja, Jesus Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né? Quanto nas Escrituras Sagradas, ou seja, João 1:1 e João 5:39, ou seja, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. É por meio da revelação contida nas Escrituras que conhecemos a pessoa de Cristo. Vamos ver o que está escrito em João, capítulo 20, verso 31. Estes, ou seja, os sinais, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, ou seja, ele é o ungido, ele é justamente aquele que havia de vir, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Jesus é o unigênito de Deus que morreu e se tornou o primogênito. De que forma? Ele era o único Filho de Deus, mas com a sua morte na cruz, com o seu sacrifício vicário, ele se tornou o primogênito da família de Deus. Da minha vida e da sua vida, nós agora somos afiliados, nós nos tornamos filhos de Deus por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo. Vamos resumir aqui. A Bíblia, ela tem origem em Deus. Este se revela na história, no universo e na humanidade.
de um modo especial por meio de Cristo e das Escrituras. Vamos ver as evidências da autenticidade da Bíblia. Evidências internas. Vamos falar um pouquinho sobre as evidências internas. A palavra autenticidade tem origem no grego autentes, como significado daquilo que é verdadeiro. Quando aplicado às Escrituras, o termo indica a autoridade da Bíblia. Neste sentido, a Bíblia autentica a si mesma, como Paulo escreveu para Timóteo em sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 16. Dentre as evidências internas, destacam-se unidade e consistência no período aproximado de 1600 anos, que foi o período basicamente em que todo o compêndio bíblico foi completo. Todo o compêndio bíblico finalizou ao longo de aproximadamente 1600 anos, desde o início da sua escrita até a sua escrita final, os seus últimos versos ou o seu último livro. A Bíblia foi escrita em 2 idiomas principais e um dialeto. A Bíblia foi escrita em hebraico e grego, Antigo Testamento hebraico, Novo Testamento grego koiné, o grego comum. O dialeto seria o aramaico. Algumas partes de alguns livros do Antigo Testamento são escritas também em aramaico. Por cerca de 40 pessoas diferentes de classes sociais. Vamos entender isso. Como é que se deu essa forma de escrever? Nós temos homens do campo, ou seja, profetas do campo, que escreveram parte da Bíblia. Nós temos governadores, como o caso de Daniel, um homem letrado. Nós temos homens de guerra que escreveram partes, como Davi, que era o homem da guerra, mas também era um homem que escrevia sobre salmos, cânticos. Nós temos Salomão, um homem estudado, o rei, mas nós temos pessoas simples, como pessoas com pouco estudo. No Novo Testamento, por exemplo, nós temos pescadores, o caso de Pedro, um pescador que escreveu partes, escreveu algumas cartas. Nós temos também Tiago, nós temos Judas, mas nós temos também Paulo, que foi um homem conhecedor, um homem que tinha conhecimento, que era um mestre, que era uma pessoa que tinha um conhecimento. Então, as classes sociais no Antigo Testamento, um outro exemplo, nós temos Moisés, que estudou no palácio. Então, ele tinha uma mente, uma inteligência, um conhecimento diferenciado. Então, por cerca de 40 pessoas de diferentes classes sociais, a Bíblia foi escrita em lugares e circunstâncias distintas, em tempos distintos, que abordaram centenas de temas, abordaram centenas dos mais variados possíveis temas, foram abordados por esses homens. Apesar de todos, homens e mulheres, como é o caso do livro de Ruth e do livro de Esther também, que são livros aí que levam o nome de algumas mulheres. Apesar de todas as implicações, o conteúdo bíblico é consistente e os seus escritos se harmonizam, formando um todo, sem qualquer contradição, ou seja, não há qualquer contradição ou controvérsia na Bíblia. Nós vemos isso em Salmo capítulo 18, verso 30, e no Salmo capítulo 33, verso de número 4. A ação do Espírito Santo, por meio da leitura da Bíblia, é possível ouvir a voz de Deus agindo como uma espada que penetra até a divisão da alma e do espírito. Isso nós entendemos e sabemos de Hebreus capítulo 4, verso 12. Como os discípulos no caminho de Emaús, aquele que aceita a mensagem da palavra experimenta a chama do Espírito arder no coração e passa a compreender o plano da salvação. As profecias de eventos futuros, com uma certa exatidão, com uma exatidão que, falando humanamente, pessoas completamente diferentes, escrevendo em situações completamente diferentes, e possui uma exatidão no cumprimento das profecias que comprova a veracidade das Escrituras.
As suas profecias foram anunciadas muitos séculos antes dos eventos acontecerem com clareza e precisão. Entre tantos eventos, podemos citar como exemplo o nascimento virginal de Cristo, profetizado por Isaías, capítulo 7, verso 14, e Mateus, capítulo 1, verso de número 23. Sua morte na cruz, Salmo capítulo 22, verso 16, e vai falar sobre isso em João, capítulo 19, verso 36. O local da sua sepultura, Isaías 53, verso 9, e Mateus 27, do 57 ao 60. E a sua ressurreição, Salmo capítulo 16, verso 10, e Mateus capítulo 28, verso de número 6. Agora vamos falar um pouquinho sobre as evidências externas. Compreende-se como evidências externas aquelas em que os acontecimentos narrados nas Escrituras são também ratificados, ou seja, confirmados, por outras fontes históricas. Por vezes, essas comprovações elas acabam se identificando e se fundindo aos conceitos de inerrância, isto é, que a Bíblia não contém erros. Nessa direção, tanto o registro da história das nações, as descobertas arqueológicas e os pressupostos da ciência apontam para a autenticidade da palavra de Deus e, a despeito de ser contestada por ateus e incrédulos, a Bíblia permanece como o livro mais traduzido e lido de toda a história. Bom, agora vamos fazer só uma síntese disso que nós falamos até agora. A Bíblia Sagrada autentica a si mesma, tendo sua veracidade confirmada por fontes e registros históricos. Falando um pouco agora sobre a mensagem da Bíblia. A supremacia da Bíblia trata da expressão, ou seja, a expressão latina sola scriptura confirma que somente a Bíblia é a regra infalível e autoridade final ou autoridade suprema, autoridade que não há qualquer contestação em matéria de fé e prática. Não se engane, a Bíblia ela é a autoridade suprema, ela não pode ser atualizada, não pode ser torcida. Aquilo que está escrito na palavra de Deus não pode ser substituído, não pode ser trocado, não pode ser apagado, não pode ser acrescentado nada. A palavra de Deus é inspiração divina sobre a revelação de Deus para os homens. Nossa declaração de fé professa que a Bíblia fornece o conhecimento essencial e indispensável à nossa comunhão com Deus e com o nosso próximo. Assim sendo, não necessitamos de uma nova revelação extraordinária para a nossa salvação e o nosso crescimento espiritual. Significa que todas as doutrinas necessárias para a salvação já nos foram transmitidas pelas Escrituras e que nenhuma tradição humana pode acrescer ou retirar coisa alguma. Assim, ratifica-se que a Bíblia é a fonte final de autoridade. Podemos ver sobre isso em Apocalipse, capítulo 22, versos 18 e 19. O poder da palavra. Vamos falar sobre um pouquinho sobre o poder da palavra de Deus. O seu poder se assemelha ao fogo que consome e purifica, bem como um martelo que despedaça a penha. Jeremias, capítulo 23, verso 29. As qualidades de fogo e martelo indicam que nada pode impedir o cumprimento da palavra de Deus. Em Números, capítulo 23, verso 19, vai dizer: acaso sou eu homem para mentir, ou filho do homem para que me arrependa? Falando eu não cumpriria, falando eu não confirmaria? Outras referências: Isaías 55, verso 11, Jeremias, capítulo 5, verso 14. Então, nós compreendemos que a palavra de Deus, como Jesus falou, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Como nós vemos ao longo da Bíblia,
a palavra ela vai se cumprir. Não há qualquer impedimento ao cumprimento da palavra de Deus. O seu poder também é capaz de derrubar fortalezas espirituais que fazem oposição ao conhecimento divino. Podemos ver isso em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4 e 5. E também entender que Jesus, ele venceu a tentação do inimigo simplesmente pela palavra. Não houve qualquer manifestação de poder de Deus. Não. Jesus venceu a tentação do inimigo somente pelo poder da palavra. A palavra de Deus tem poder, tal qual uma espada, para penetrar no mais íntimo do ser humano e julgar os pensamentos e intenções do coração. Está lá em Hebreus, capítulo 4, verso 12. Quando tentado no deserto, o próprio Cristo derrotou Satanás. Conforme eu comentei, o próprio Cristo derrotou Satanás usando o poder da palavra. Ele venceu as sugestões do diabo ao fazer citações das Escrituras. Nós podemos ver isso em Mateus capítulo 4, nos versos 4, 7 e 10. Falando sobre o propósito da Bíblia, o propósito da palavra de Deus. Nossa declaração de fé ensina que a Bíblia é a mensagem clara, objetiva, entendível, completa e amorosa de Deus, cujo alvo principal é, pela persuasão do Espírito Santo, levar-nos à redenção em Jesus Cristo. Nela também se encontram revelados os códigos morais para a sociedade. Ratifica-se, confirma-se que a moral bíblica não se relativiza, pois seus valores são absolutos. Nessa compreensão, a Bíblia é a revelação de Deus e de sua vontade à humanidade. Dessa forma, o compromisso inegociável da Igreja deve ser de fidelidade e propagação da mensagem bíblica para a salvação e libertação dos pecadores. Podemos ver isso em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15. Fazendo um resumo disso que nós vimos aqui, a palavra de Deus é poderosa, autoridade infalível em matéria de fé e prática, cujo alvo principal, ou o principal objetivo, o principal foco é levar-nos à redenção em Jesus Cristo. Concluindo, as Escrituras são de origem divina. Deus se deu a conhecer por meio da história do universo, da humanidade, de Cristo e das Escrituras. A autenticidade da Bíblia é confirmada por evidências internas e externas. A palavra de Deus é a nossa autoridade final de fé e prática. O teólogo Antônio Gilberto escreveu que o autor da Bíblia é Deus, seu real intérprete é o Espírito Santo e seu tema central é o Senhor Jesus Cristo. Gostaria de agradecer a você que ficou até aqui nos ouvindo essa aula, a ministração da palavra, da autoridade da Bíblia. Quero convidar você a acessar no Instagram o perfil do Crente Docente. O link é @crentedocente. No Facebook, pelo endereço facebook.com/crentedocente. Ative as notificações no canal do Crente Docente no YouTube. Que você tenha uma semana, um dia abençoado. Que a paz que excede todo entendimento esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Fica com Deus. Um grande abraço.